Olá, seja bem-vindo ao programa Caminho da Vida. Hoje nós preparamos uma programação especial para você que nos assiste. Vamos conversar com um economista sobre finanças. Além da bênção de Deus sobre a sua vida, você também, claro, precisa ter a sabedoria de organizar o seu orçamento para não envergonhar o reino de Deus. Justamente. Nós vamos mostrar também como foi a festa de comemoração aos 2 anos do nosso Centro de Recuperação para Dependentes Químicos, o Recanto de Paz. Você vai conferir uma linda canção no nosso quadro musical. E claro, vamos ter aquele momento especial quando Deus vai falar conosco através de sua palavra. É imperdível. É a partir de agora, no programa Caminho da Vida, que está apenas começando. Acesse www.adrioverde.com.br e acompanhe nossas reuniões online, transmitidas diretamente de nossa sede, Assembleia de Deus, Rua Costa Gomes, Centro, em Rio Verde, Goiás. Deus tem uma palavra para a sua vida. Participe dos nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto evangelístico. Terça-feira, culto da família. Quinta-feira, culto da bênção. Participe das nossas programações em nossas congregações todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, 1480, Centro. Hoje será realizado mais um pré-congresso da Umaderv, dessa vez no bairro Primavera. Não só os jovens, mas todos os irmãos estão convidados a participar. E olha só quem está nos assistindo: o Cairo Araújo, sua esposa Vera e todos lá na Gospel Peniel. Um abraço especial para vocês e muito obrigado pela companhia. Vale lembrar que você que nos assiste também pode ter a sua foto exibida aqui no programa. É só enviar o e-mail para caminhodavida@adrioverde.com.br. E você que precisa de ajuda, é só ligar no Disque Oração pelo telefone 64 3621 1148. Estaremos 24 horas à sua disposição. O Centro de Recuperação Recanto de Paz completou 2 anos de existência no dia 6 de janeiro. E uma festa maravilhosa foi realizada para comemorar a data. A equipe do programa Caminho da Vida esteve lá. Dá só uma olhada. Cerca de 400 pessoas participaram da festa em comemoração ao aniversário de 2 anos do Centro de Recuperação Recanto de Paz. Entre elas, ex-alunos, alunos e suas famílias. Depois da celebração do culto, foi servido um almoço para todos os participantes. E como em toda festa de aniversário, não poderia faltar o bolo. Nós estamos muito felizes porque hoje nós estamos comemorando 2 anos da criação do Recanto de Paz e é o dia de visita. O coordenador da unidade está satisfeito pelos grandes milagres realizados por Deus durante esses 2 anos de atuação. Muitos milagres, muito testemunho de vida, transformação de vida tem acontecido aqui no Recanto de Paz. Durante esses 2 anos de existência do Centro de Recuperação, cerca de 900 homens já passaram por aqui em busca de tratamento e libertação. Resgatar vidas do mundo dos vícios é um trabalho árduo, mas que sempre é válido quando é feito para o reino de Deus. Muito compensatório quando você vê o retorno, né? Os jovens recuperados na igreja. Jonatas, que atualmente vive na casa, diz que o tratamento conciliado com a fé é a base para vencer as drogas. São os trabalhos ocupacionais que ocupam a mente e depois tem a parte espiritual também que aqui é passada para a gente. Vou conversar agora com o Márcio, ele que é um dos primeiros alunos aqui do Centro de Recuperação Recanto de Paz. Márcio, o que te trouxe a buscar o tratamento aqui no Centro de Recuperação? Conheci a bebida aí na estrada e através da bebida eu me deparei também com o crack. A minha vida já entrou numa destruição. Já perdi meu emprego, perdi meu casamento. Do dia que eu entrei aqui na casa de recuperação,
a minha vida já foi se tornando uma bênção. E hoje eu sou uma pessoa transformada em Cristo Jesus. Deus mudou minha vida. O fim de ano traz renda extra com o 13º salário, mas também os novos gastos, como presentes e festas. E agora, no início do ano, como podemos planejar nossas finanças? Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o economista Maurício Faganello. Maurício, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado, muito obrigado. Maurício, qual o primeiro passo para começar o ano de 2014 financeiramente? Bom, o primeiro passo é você se comprometer a querer mudar, a querer melhorar. Então, o primeiro ponto é, saiba em que situação você está financeiramente. Então, você tem que levantar os seus gastos, as suas receitas, juntar o gasto da esposa, da família, dos filhos, se for uma família em que todos trabalham. Avalie esse gasto e veja como está a sua situação financeira. E como você está utilizando esse dinheiro, como é que você utiliza essa sua receita, o seu patrimônio, e planejar os objetivos para o ano de 2014 e ir para frente, né? E qualquer pessoa pode fazer esse controle? Eu, por exemplo, em casa mesmo posso fazer? Que tipo de planilha? Qualquer um. Você pode utilizar até papel de pão, contanto que você anote. O importante para o telespectador é ele entender que não é simplesmente você precisa ter o controle. Sem controle você não sai do ponto A para o ponto B. Você não vai saber o caminho, que rota você vai traçar. Você tem que saber anotar os seus gastos, é fundamental. As pessoas têm muita dificuldade em anotar os gastos delas, né? Então, acho que o primeiro passo é anote aquilo que você gasta. Ah, dá trabalho, então guarda aquela notinha, deixa num cantinho separado, bota numa caixinha, bota em algum lugar. O importante é a pessoa ter esse controle e colocar no papel. Existe planilha, existe programa de computador, você que tem o seu smartphone, tem diversos programas que você pode utilizar nos smartphones. Os celulares mais simples não, porque não tem ferramenta para isso, mas você pode imprimir da internet, tem um monte de ferramentas aí. Oportunidade para começar a poupar não falta. Então, desculpa, não tenho um computador, eu não posso fazer minha planilha, minha economia, porque eu não tenho uma planilha. Desculpa, não tenho. O que pode existir é falta de força de vontade para querer sair de um lugar de atingir esse objetivo. Não é poupar, é administrar melhor o seu dinheiro. Vou controlar para guardar dinheiro, não, para você gastar melhor. Acho que esse é o princípio. Quais os principais gastos do brasileiro no início do ano? Bom, dependendo da família, né? Você tem pessoas que têm filhos, acabam gastando mais com material escolar, uniforme. Em alguns estados, por exemplo, São Paulo, o IPTU, o IPVA é no começo do ano, aqui em Goiás é ao longo do ano. O IPTU, que acaba sendo um gasto a mais para as pessoas, enfim. Nesse começo de ano, por exemplo, advogados pagam conselho de classe, eu que sou economista pago o conselho de economia no começo do ano, até o primeiro semestre, os corretores de imóvel pagam também as suas associações de classe. Então, você tem uma série de gastos agora no começo do ano que algumas famílias têm mais que outras, mas especificamente quem tem filhos acaba gastando um pouquinho mais no começo do ano do que quem não tem filhos. Maurício, essa semana entrou em vigor o novo salário mínimo de R$ 724. Dá para viver com esse salário mínimo? Não. Definitivamente não. O salário mínimo, só para quem está nos assistindo entender, ele é uma referência. É uma referência, para vocês terem uma ideia, o Ministério da Previdência Social, 80% do gasto desse ministério está indexado em cima do salário mínimo, que é a aposentadoria de muita gente, inclusive de muita gente que está nos assistindo. Então, acho que assim, o salário mínimo ele serve como referência. Aí você fala, pô, mas é pouco. É pouco, mas já foi muito pior. Eu fiz uma análise no nosso escritório, em 94, no começo do Plano Real, um salário mínimo não comprava meia cesta básica. Hoje um salário mínimo compra 2 cestas básicas e meia. Só que a gente tem que considerar o seguinte, o salário mínimo é para sustentar uma família de um homem, uma mulher e 2 crianças. Ele serve exatamente como referência, ele não banca esse tipo de condição. Agora, para quem é empregador, para quem é dono de empresa, ele vai se balizar para pagar os seus salários dos seus funcionários pelo salário mínimo,
Então a equipe que ganha um salário mínimo e meio é uma referência, mas é uma referência importante. Se cresceu, é importante que quem recebe em cima do salário mínimo vai receber um aumento, porque ele já pagou a mais o ano inteiro. Então é a compensação do custo de vida. Certo. Muito obrigada pela sua participação, esclareceu muito para todos nós. Eu que agradeço. Agora deixe suas considerações finais. Eu gostaria de falar para quem não está nos assistindo que economizar não é guardar dinheiro somente. Economizar é gastar melhor, gastar de uma maneira que você não pense, vou guardar dinheiro para gastar depois. É importante você guardar dinheiro, pense no futuro, pense na sua família. Economizar é muito bom para alguma eventualidade, algum problema que você venha a ter lá na frente. Mas o importante é que a pessoa que está gastando melhor o dinheiro, gaste para se satisfazer. E que seja feliz com o dinheiro que você tenha, por menos que seja, procure gastar melhor. Acho que esse é o melhor recado. Maurício, mais uma vez, muito obrigada. Quem nunca se preocupou em ganhar dinheiro, pagar dívidas, comprar alguma coisa a mais? Quem nunca teve problemas financeiros? A maioria de nós já teve, mas muitas vezes o ser humano dirige sua vida baseando-se em falsos valores e não nos valores de Deus. E a área financeira tem provocado inúmeros transtornos, como insegurança familiar, irritação, saúde afetada e mau testemunho diante da sociedade. A forma como empregamos nosso dinheiro também demonstra a realidade de nosso amor por Deus. Devemos honrar a Ele com aquilo que produzimos, com integridade, não nos esquecendo de devolver o dízimo. Depois, precisamos ter sabedoria para administrar nossos 90%. E o princípio bíblico para essa administração está em Provérbios, no capítulo 21, versículo 15. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Ou seja, meu amado, você precisa planejar, se programar, coloque no papel o que você pode ou não gastar. Se dedique ao trabalho, seja honesto, compre só o que for necessário. Dessa forma, tenho certeza que sua vida financeira será uma bênção a partir de hoje. – 2014 é sem dúvida o ano do avivamento. Em meio ao vale, nascerão fontes de águas vivas para alegrar a nossa terra, em nome de Jesus. A terra está sedenta, mas o povo que se humilha atrai o brilho da justiça, a igreja chama. Oh Pai, a iniquidade aumentou, a humanidade assim gerou o esfriamento do amor. Clamamos, faz crescer em nós o avivamento, renascer os frutos do Espírito. A tua promessa se cumprirá, em meio ao vale nascerá fontes de águas pra alegrar a nossa terra, obras de tuas mãos. A tua promessa se cumprirá, em meio ao vale nascerá fontes de águas pra alegrar a nossa terra, obras de tuas mãos.
Amém! Estamos sim vivendo o ano do avivamento. E não existe avivamento sem mudança de vida, sem obediência ao Senhor. Por isso vamos agora continuar ouvindo a voz de Deus através da ministração da palavra. Guarde essa palavra no seu coração para não pecar contra o nosso Pai. O apóstolo Paulo era maravilhosamente guiado por Deus. Talvez ele tenha sido o cristão mais dinâmico que pôde ser encontrado em toda a Bíblia. Mas pessoas bem-sucedidas, como os campeões, não nascem feitas, precisam tornar-se. Paulo não tornou-se o homem que era por mero acidente. Ele não tornou-se subitamente um brilhante porta-voz de Deus. Pelo menos 3 palavras caracterizam sua vida, e estas mesmas 3 palavras ajudarão você a descobrir como ter um ano feliz, um ano novo bem-sucedido e uma vida triunfante. As 3 palavras capazes de modificar a nossa vida que desejo partilhar com vocês são propósito, atitude e motivação. Elas são palavras que descrevem os escritos de Paulo em sua epístola aos Filipenses. Leiamos Filipenses capítulo 3, versos do 10 ao 14. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Analisemos, em primeiro lugar, o propósito de Paulo. Quer estivesse remendando tendas, escrevendo uma carta a uma igreja recém-fundada ou pregando a uma multidão numa praça, ele era dirigido por um só propósito: conhecer a Deus. Paulo expressou esse propósito em Filipenses 3:10. Na época ou fora de época, desperto ou adormecido, conscientemente ou não, Paulo perseguia incansavelmente este propósito. Ele possuía um profundo desejo, não meramente de conhecer algo sobre Jesus Cristo, mas desejava conhecê-lo intimamente em toda a sua glória e humilhação. O propósito de Paulo era muito semelhante ao de Davi, que orou: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O quadro que Paulo nos oferece em Filipenses 3 é de um corredor. Seus olhos estão fixos no alvo. Como um atleta disciplinado, Paulo relembra-nos: eu subjugo o meu corpo. Em outras palavras, todas as fibras de sua personalidade eram esticadas num único e santo propósito: contemplar a glória de Jesus. Meu amado irmão, é este o santo propósito de sua vida? Em segundo lugar, qual era a atitude do apóstolo dos gentios? As atitudes são extremamente importantes. São importantes por quê? Porque atitudes determinam ações. O contexto de Filipenses 3 expressa alguma coisa da atitude de fé do apóstolo Paulo. Observe algumas frases poderosas e inspiradoras que encontramos nesta passagem. Que eu possa ganhar a Cristo, isso no versículo 8.
que eu possa conhecê-lo, no versículo 10. Prossigo para alcançar, no versículo 12. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, verso 13. Avançando para as que estão diante de mim, ainda no verso 13. Prossigo para o alvo, no verso 14. Será que você pode sentir a vibração deste agressivo servo de Deus? Mas você pode perguntar, como é possível, num mundo caótico como o nosso, ter atitude de fé? Como pode alguém ser tão otimista? E eu devo confessar que quando olho para dentro do meu coração, eu fico desencorajado. Quando olho para o nosso mundo confuso, sinto-me oprimido. Mas quando eu olho para Jesus Cristo, encontro uma razão para esperança e otimismo. A Bíblia nos ensina que esta espécie de atitude começa quando alguém nasce de novo. Aí é que tudo começa. Depois de recebermos a Cristo, olhamos para Ele em cada necessidade. Quando aceitamos a Jesus Cristo, nascemos do alto. Então, quando enfrentamos necessidades, devemos olhar para cima, em busca de Deus. A Bíblia nos ensina que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. O conselho das Escrituras é: olhando para Jesus, pois nele está a fonte e razão para a nossa esperança e atitude vencedora. Em terceiro lugar, Paulo também possuía uma grande motivação. Em Filipenses, no capítulo 3, versículo 14, nós já lemos: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Observe a expressão, prossigo. A vida cristã não é um piquenique, ela requer disciplina e determinação. A expressão prossigo é cheia de energia. O quadro é de um corredor, forçando cada músculo, cada fibra, cada tecido em seu movimento para o alvo. A vida cristã envolve ação, envolve obras. É verdade que somos salvos pela graça, mas devemos lembrar que somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. O verdadeiro cristianismo requer disciplina e determinação. Assim como um corredor que não é disciplinado perderá a competição, o cristão que não for determinado não alcançará o sucesso. Mas qual era a motivação de Paulo? Ela é encontrada em Filipenses, capítulo 3, versículo 14, a expressão soberana vocação. Essa expressão refere-se ao dia quando os crentes serão arrebatados para estar com Cristo. O contexto de Filipenses 3 também enfatiza que Paulo viveu na esperança deste grande evento futuro. Ele ansiava pela vinda do Salvador. Esta era uma das motivações de sua vida. Ele vivia literalmente no brilho e entusiasmo causados pela esperança do retorno de Cristo Jesus. Qualquer dia desses, Jesus virá. Está você vivendo no glorioso entusiasmo da soberana vocação? O apóstolo Paulo vivia no brilho causado pela gloriosa esperança da volta de Cristo. Um dia, de acordo com a tradição, o apóstolo Paulo ajoelhou-se numa arena em Roma. No momento, a cruel espada de Nero decepou sua cabeça, fazendo-a rolar no pó. Contudo, a esperança da soberana vocação, a soberana vocação em Cristo Jesus, continuava viva dentro dele. Paulo fora fiel e verdadeiro ao seu propósito em todo o tempo. Para que você tenha um ano novo feliz, deixe-me encorajá-lo a desenvolver um propósito dinâmico, uma atitude de fé e uma motivação celestial. Essas três coisas, em você e em mim, nos farão
mais do que vencedores em 2014. Seremos abençoados e seremos bênção na vida de muitos ao nosso redor. E o santo nome de Jesus Cristo será glorificado por nossa causa. Deus seja contigo nesse ano novo, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, soberano Pai que estás nos céus, te louvamos, ó Pai, por mais esse ano que se inicia. E hoje nós falamos sobre este homem, este grande apóstolo que até hoje nos inspira a continuar, a prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus. Meu Deus, queremos te pedir que o Senhor venha nos abençoar, que este ano possamos a cada dia mais estarmos perto do Senhor, buscando a Tua presença, a Tua face. Ó Deus eterno, queremos te louvar por cada telespectador que agora nos assiste, que nos acompanha, que ora conosco agora. Senhor, eu ministro uma bênção especial sobre a vida de cada uma das famílias que estão, ó Pai, espalhadas neste imenso Brasil, ou quem sabe até no mundo afora que assiste-nos pela internet. Alcance a cada vida, que este ano de 2014 seja um ano de bênção, seja um ano, ó Pai, em que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha abençoar a cada lar. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. AD Studio, qualidade e excelência em gravação de CD no estado de Goiás. Equipamentos de última geração, plataforma Mac, Pro Tools HD e toda a linha de equipamentos de última geração em gravação de CD. E ainda contamos com os melhores músicos para todo estilo de gravação. Grave o CD dos seus sonhos no melhor estúdio de Goiás. AD Studio, melhor para quem canta, excelente para quem ouve. facebook.com/AD Studio RV. Curta e confira. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Espero que hoje você tenha aprendido algo que vai mudar a sua vida. Amém! Que os princípios que aprendemos hoje nos orientem na manutenção ou recuperação de uma vida financeira equilibrada. É verdade. Que o nome de Deus seja glorificado em suas finanças. Um beijo no seu coração e até a semana que vem. Espero por você. Até lá então, se Deus quiser. E que a bênção do Senhor esteja sobre a sua família, em nome de Jesus.